Glória a Jesus. Estamos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos um pequeno probleminha, como eu disse, né, na primeira parte da nossa gravação, deu um probleminha aqui na nossa internet. O culto ao vivo, irmãos, é assim mesmo, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é para a glória de Deus. É bom que tudo que é ao vivo, sabe, irmãos, isso é grandioso, porque nós fazemos isso com muito amor e sabemos que o nosso inimigo, o missionário Wilson, trabalha, né, para atrapalhar a obra do Senhor Jesus, mas ele já está queimado, já está destruído para a glória de Deus, viu? Eu me alegro porque o que Jesus tem feito no dia de hoje, o dia todo, né, a gente preparando algo da parte do Senhor Jesus, estamos aqui para engrandecer o Senhor. Vamos continuar exaltando. Estamos de volta em definição total para dar continuidade ao culto para a glória de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então já quero convidar os irmãos para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, o conjunto, aleluia, melodia pentecostal vai adorar o nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando, porque Jesus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória, aleluia. A melodia pentecostal, são da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome desse Deus que é poderoso. Aleluia, aleluia a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Todo louvor e toda exaltação. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a A Deus. honra é dele. Aleluia a Deus. O louvor é dele. Glória a A Deus. adoração é dele. Aleluia. 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 Tudo que está sendo preparado Aleluia a Deus. para a exaltação do nome dele. Oh, Jesus maravilhoso. Glórias e louvores e Glória a Deus. exaltação. Deus grande. Aleluia. Jesus, que és maravilhoso, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. O louvor, Glória a Deus. a exaltação é da Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Estava Ana adorando ao Senhor Deus em Siló, nesse templo onde a Bíblia
diz que ali havia o sacerdote Eli exercia ali a sua função, e nessa função, igreja, a Bíblia diz que Ana subia junto com a sua família. Quem era a sua família? A sua família era o seu esposo Elcana. É interessante que tinha outra mulher chamada Penina. Penina, pastor, fazia parte da família, mas não era dessa família. A família que Ana queria era uma pessoa para estar ajudando, para estar junto. Aqui Penina, ela está junto, missionário. Penina aqui está com Ana, mas Penina, ela não é amiga de Ana. É interessante que a Bíblia diz que todo ano subia Elcana as montanhas de Ramataízofi. Nessa região, a Bíblia diz que ali adorava ao Senhor Deus. É interessante que a Bíblia diz que Penina, ela tinha filhos. Agora Ana, a Bíblia diz que ela era estéril, minha mãe. Por quê? Porque Deus fechou a madre dela. É interessante que quem fecha a madre é Deus. Então Deus permite a madre se fechar. Deus, ele fecha a madre. Eu começo a ver aqui, pastor, que quando Deus missionário, ele quer provar alguém, ele prova da sua forma. Veja que tinha Penina, mas Deus não quis provar Penina. Deus, ele quis provar Ana. É interessante que alguns Deus escolhe e prova como ele quer provar. Paulo disse: bem-aventurado o varão que passa pela provação, porque quando ele terminar, a Bíblia diz que esse varão, ele será aprovado. É interessante que Ana, ela estava numa prova. Ana, a Bíblia diz que todo ano subia, pastor, e ali Ana chorava. A Bíblia diz que Ana chorava e não comia. A situação de Ana era triste, era caótica, era difícil, doía muito. Imagine você no lugar de Ana, uma mulher estéril e frutífera, sem ter fruto, sem ter filhos. É interessante que Ana nunca pensou que o que viria era um profeta, porque Penina tinha muitos filhos, mas nenhum era profeta. Aí Deus disse: tu vai ver a bênção que eu vou te dar. Nenhum delas é profeta, mas Samuel eu vou te dar, e esse é escolhido. Aqui no céu é Samuel que eu escolhi. Aleluia, glória a Deus. Eu digo a você que o que você está esperando de Deus vai ser grande, vai ser escolhido, vai ser gerado. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está almejando. Eu sei de uma coisa:
Aleluia, aleluia, aleluia. Deus me escolheu. Deus tem surpresa para a sua vida. Deus tem surpresa para a sua casa. Essa pandemia vai passar e nós vamos adorar Ele aonde? Da glória. Na glória, muitos esqueceram da glória. A gente não. A gente não. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, aos Colossenses, capítulo 3, e não nas que são de baixo. Nós que estamos aqui pensando nas coisas do alto. Estamos aqui pensando nas coisas do céu. O choro de Ana, pastor, durou muitos anos, porque a Bíblia diz que todo ano subia Ana ao templo e ela só chorava. Ela adorava, mas era uma lágrima de tristeza e outra de alegria. Então era tudo misturado. E está dizendo: essa tristeza vai passar e a lágrima vai ser de alegria na tua vida. Aleluia. Eita, glória a Deus. Deus é fiel. A lágrima vai cessar, a tristeza vai cessar e a alegria vai chegar na sua casa. A porta vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória. Graças a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Quando quem sair da vitória. Glória a Jesus. A levita da casa do Senhor Jesus. A levita Tayane vai adorar o Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Você na sua casa, dê um glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu sei que a presença de Deus. Porque eu sei, irmãos, eu estou sentindo algo novo, diferente aqui neste lugar. Enquanto nós estamos adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, Deus vai te dar a vitória naquela causa, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória! Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Porque Aleluia. Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que o meu Deus e o teu Deus acalma a tempestade. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és adorado, meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Meu Deus! Saiu do barco pro meio do mar, as ondas tranquilas, o vento a soprar na
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, irmãos. Missionário Wilson, venha trazer uma breve saudação aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Alguém dá aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é isso. Vem cá, servo do Senhor. Vem dar uma rajada aqui para Jesus. A glória é dele, o louvor é dele. Depois nós estaremos e vamos ouvir a palavra do missionário. Para encerrarmos em nome do Senhor Jesus. Está algo muito glorioso aqui, viu? Estou sentindo uma presença aqui majestosa para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salvo alguns irmãos que aqui estão e todos que vão assistir esse grande culto. Porque você pode estar pensando que tem pouca gente, é pequeno, mas não. A grandeza dele é grande, o poder dele é grande. Aleluia! As autoridades querem calar nossas bocas, mas nesta noite viemos dizer que Jesus, ele cura, ele salva, prepara o homem e leva para o céu. Porque a Bíblia diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Glória a Deus.
Jesus, aleluia.